Olá! Vamos dar continuidade ao tema Sociologia e Política da América Latina. Neste áudio, iremos abordar sobre as marcas da política interna brasileira. As ciências sociais brasileiras tiveram o privilégio de contar com diversas e importantes interpretações sobre a realidade política do país. Entre os nomes clássicos da sociologia, podemos citar o escritor, advogado, cientista político e historiador Raimundo Faoro, 1925-2003. Os Donos do Poder, livro publicado em 1958, é a principal obra escrita por Faoro. Nela, o autor identifica o período colonial brasileiro como produtor da corrupção que permeia a burocracia estatal no Brasil. Segundo Faoro, herdamos de nossos colonizadores, da burguesia portuguesa, uma estrutura patrimonialista batizada pelos interesses particularistas em detrimento dos interesses públicos. Há séculos, em vários países europeus, essa estrutura foi superada, enquanto no Brasil ela fez parte também da própria economia política. Vale ressaltar que o patrimonialismo a que se refere Faoro não deve ser confundido com noção de feudalismo. Tese advogada por alguns pensadores sociais brasileiros, a origem do Estado patrimonialista reside na concessão de propriedade rural aos tributários da coroa portuguesa. Nesse sentido, é que o autor afirma como improcedente a visão de que a origem da burocracia estatal brasileira coexistia um regime propriamente feudal. A prova disso seria a existência de funcionários preenchendo cargos e funções no Estado, ao passo que no regime feudal prevaleciam as relações de vassalagem e suzerania, raciocínio enfatizado pelo autor. Valendo-se do conceito de capitalismo politicamente orientado, herdado de Max Weber, Raimundo Faoro caracterizou traços pré-capitalistas na formação do Estado brasileiro. Mas o que isso quer dizer? De acordo com o pensamento weberiano, o capitalismo ele é compreendido como um sistema cuja obtenção de lucro é pautado por princípios racionais, com base em uma burocracia organizada. Fato distinto do capitalismo politicamente orientado, no qual o Estado orienta todo o processo de acumulação de riquezas. Sendo assim, o capitalismo politicamente orientado impede que se realize plenamente a ordem burguesa liberal no Brasil, ou seja, prevalece a lógica dos interesses particularistas, capitaneada pelo Estado, cujo sentido de ação se orienta pela premissa aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Fato que impede, portanto, a consolidação de um regime batizado por leis e organizações burocráticas impessoais. Faoro coloca, assim, um dos dilemas clássicos presentes na sociedade brasileira, que é a questão dos limites entre a dimensão pública e a dimensão privada. Outro expoente da análise da política interna brasileira é o jurista Victor Nunes, de 1914 até 1985. Victor Nunes consagrou com a publicação do Coronelismo, Enxada e Voto, de 1948, a tese defendida por ele no ano anterior e atestou o seu ingresso como professor na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Atualmente é a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo analisa as origens e os desdobramentos do coronelismo, outra marca da nossa política interna. O coronelismo apresenta como característica o autoritarismo e a impunidade, aspectos que marcaram profundamente o sistema político brasileiro. Fenômeno político peculiar no tempo da República Velha, 1889 até 1930.
O coronelismo, enquanto mecanismo de dominação política, consagrava a autoridade de um dirigente político com base no seu poder de mando e cooptação. Dessa forma, o chefe político ou, abre aspas, coronel, fecha aspas, latifundiário, né? Articulava várias ações políticas que compreendiam as esferas local, regional ou até mesmo federal. O fato mais específico desse fenômeno político consistiu na manipulação eleitoral em causa própria ou de particulares, como forma de controle social, exemplificado no denominado voto de cabresto. Todavia, o conceito de coronelismo usualmente é confundido com outras teses sociológicas, como o clientelismo e o mandonismo. O historiador José Murilo de Carvalho, em 1939, ele elaborou um panorama crítico, distinguindo cada um desses conceitos. Segundo Carvalho, o mandonismo não é um sistema, mas sim uma característica da política tradicional. Existe desde o início da colonização brasileira e sobrevive ainda hoje em regiões muito distantes, remotas, em que a modernização capitalista e republicana ainda não se cristalizou. A tendência é que desapareça completamente à medida que os direitos civis e políticos alcancem toda a população. Assim, o coronelismo seria um momento particular do mandonismo. O clientelismo, por sua vez, permanece vigente durante todo o período da história política do Brasil, de algum modo como o mandonismo. Entretanto, o clientelismo, a troca de favores, ela aumenta e diminui ao longo da história, enquanto o mandonismo ele está decrescendo nas últimas décadas. Os autores veem o coronelismo no meio urbano e na história recente do país estariam dessa forma mencionando simplesmente o clientelismo. Portanto, dentro do contexto do Brasil tradicional ou dos Brasis tradicionais, podemos dizer que os votos sempre tiveram ou foram de determinados donos, ainda que de diferentes formas.